O Maranhão é um dos estados mais antigos do Brasil, mas, paradoxalmente, continua entre os mais atrasados. Enquanto outras regiões se desenvolveram, o Maranhão permaneceu amarrado ao passado, não por falta de recursos, mas por excesso de ambição política. Desde o Império, elites locais se revezaram no poder, mantendo a população na miséria para garantir seus feudos eleitorais. A política maranhense sempre foi um projeto de dominação, e não de emancipação. Um estado com terras férteis, com litoral, com gás natural, mas condenado à pobreza pela escolha de seus governantes. E essa escolha muitas vezes não foi livre. Foi manipulada, comprada, forçada. A oligarquia Sarney é o retrato da tragédia política maranhense. José Sarney, que nunca nasceu no Maranhão, construiu ali o seu império. Governador nomeado pela ditadura militar, depois presidente da República, senador eterno e senhor de todos os cargos que importavam no Estado. A máquina pública foi transformada em propriedade privada. Famílias inteiras dependiam de cargos públicos. Prefeituras recebiam verbas desde que se ajoelhassem ao grupo dominante. Não havia espaço para a oposição. Quem não aceitava era calado, perseguido ou simplesmente apagado. O Maranhão se tornou uma extensão do gabinete de Sarney. E o povo, figurante em um teatro corrupto. Por décadas, o Maranhão foi controlado por meia dúzia de famílias. Os Sarney, os Lobão, os Murad, os Macedo. O voto era tratado como moeda e o eleitor como um ativo. Campanhas milionárias compravam consciências. A imprensa local, quase toda nas mãos do grupo dominante, vendia a ilusão de progresso. Mas a realidade era outra. Escolas sem merenda, hospitais sem médicos, estradas esburacadas e cidades inteiras com índices sociais africanos. Era o paradoxo da propaganda rica num estado miserável. Os poderosos falavam em desenvolvimento, enquanto o povo enfrentava a seca, a fome e a migração forçada. A década de 90 trouxe promessas de mudança, mas o sistema já estava profundamente enraizado. As eleições eram disputadas entre aliados da mesma oligarquia. Disfarçavam as campanhas com discursos diferentes, mas os interesses por trás eram os mesmos. A esperança era manipulada a cada 4 anos, com promessas que nunca se cumpriam. A velha política se reciclava, se maquiava, se atualizava, mas nunca se desmontava. E assim, o Maranhão seguia. Rico no discurso, pobre na prática. Um laboratório de clientelismo, onde o futuro era constantemente adiado. Em 2006, o povo ensaiou um grito. Jackson Lago foi eleito rompendo com a oligarquia, mas não durou. A justiça eleitoral, em tempo recorde, cassou seu mandato. Sarney voltou por meio de Rosiana. Não importava o voto do povo. O sistema dava um jeito de manter o controle. A mensagem era clara. Você pode votar, mas quem manda somos nós. O Maranhão foi novamente empurrado para trás, sob a mesma liderança que já havia falhado tantas vezes. O poder para eles não era um meio de servir, mas um fim em si mesmo. Flávio Dino surge como símbolo de ruptura. Ex-juiz, ex-aliado de Lula, prometia acabar com a política das famílias. Ganhou apoio popular, enfrentou o Sarney, venceu as eleições. E por um tempo, houve esperança. Mas a engrenagem é maior que o indivíduo. Dino manteve práticas antigas com um novo discurso. Loteou cargos, fez alianças com oligarcas e perpetuou o clientelismo sob a bandeira da esquerda. O Maranhão não se libertou, apenas mudou de donos. As promessas de revolução viraram políticas paliativas, a miséria continua, a educação, precária, a saúde, limitada. E o povo, mais uma vez, traído. Carlos Brandão, atual governador, é fruto direto dessa continuidade. Vice de Dino, herdou o cargo com apoio da velha guarda e da nova esquerda. Um político de carreira que conhece o jogo do poder como poucos. Sua gestão representa o retorno da conciliação entre interesses. Com um pé no comunismo e outro no coronelismo, ele mantém tudo como está. Reformas estruturais? Nenhuma. Combate à miséria? Só no discurso. Fiscalização da corrupção?
Silêncio absoluto. O Maranhão virou palco de um teatro político em que os personagens mudam, mas o enredo é o mesmo, o povo como massa de manobra. E o povo do Maranhão? A população foi historicamente mantida na ignorância. A educação pública nunca foi prioridade, justamente porque um povo esclarecido não aceita migalhas. Os programas assistenciais são usados como cabresto moderno. Famílias inteiras vivem à margem, presas na dependência estatal, sem chance de emancipação. O voto é comprado com promessas, com cargos, com favores. É uma democracia de fachada. E quando alguém ousa questionar, é taxado de inimigo do progresso. A cultura do medo ainda impera, não com armas, mas com miséria. É o controle pela necessidade. A imprensa no Maranhão também foi corrompida. Em vez de fiscalizar o poder, ela se aliou a ele. Rádios, jornais e canais de TV vivem de verbas públicas. O jornalismo virou propaganda. Os que denunciam são marginalizados, censurados ou desacreditados. A verdade foi sequestrada. A informação é filtrada. A liberdade de expressão é relativa. E assim, o ciclo se mantém. O povo desinformado, o político intocável e a máquina funcionando como sempre. O Maranhão, com sua história rica e povo guerreiro, é mantido refém por um sistema que faz de tudo, menos servir de verdade. O Maranhão é um retrato fiel de tudo que há de errado com a política brasileira. Um estado que poderia ser referência em educação, agricultura, turismo e energia, mas é símbolo de miséria, desigualdade e corrupção. A culpa não é só de um grupo, mas de um sistema que se alimenta da ignorância, da omissão e do medo. E enquanto o povo não acordar, continuará elegendo seus algozes. O Maranhão precisa de mais que mudança de nomes. Precisa de ruptura real, de consciência, de coragem. Porque no fim das contas, como sempre dizemos por aqui, quem escolhe é você.